Imagine ser vendida pela sua própria família para um multimilionário recluso, sob o pretexto de um contrato que deveria durar apenas uma semana. Isabela, uma jovem cheia de personalidade, é arrastada para um mundo de luxo e segredos. Mas o que parece ser apenas um acordo frio e calculado, logo revela camadas mais profundas. Um homem quebrado pelo passado, uma mulher determinada a não perder sua essência e um contrato que esconde muito mais do que aparenta. O que começa como uma convivência tensa se transforma em uma batalha de emoções, onde sarcasmo, vulnerabilidade e reviravoltas inesperadas ditam o ritmo. Será que Isabela conseguirá descobrir o verdadeiro motivo por trás desse acordo? E mais importante, será que ela conseguirá sair dessa semana com sua liberdade e seu coração intactos? Fique atento, porque nada é o que parece. Você só pode estar brincando, exclamou Isabela, levantando-se abruptamente da cadeira na pequena sala de estar. Seus pais desviaram o olhar claramente desconfortáveis. A mesa à frente estava cheia de papéis, mas nenhum deles parecia conter uma explicação que Isabela considerasse aceitável. Filha, escute, não tivemos escolha, começou seu pai com a voz trêmula. Ah, claro, sem escolha, exceto me vender para um completo estranho, disparou Isabela cruzando os braços. Não é venda, interveio sua mãe hesitante. É um acordo. Ele precisa de uma esposa por uma semana. E nós... Bem, precisamos da ajuda financeira. Isabela bufou incrédula. E isso faz de mim o quê? Uma peça de negociação? Vocês sequer ouviram como isso soa? O ambiente ficou em silêncio por um momento antes de seu pai balbuciar. Ele prometeu pagar todas as nossas dívidas e ainda nos ajudar com outros problemas. É uma oportunidade para todos. Isabela sentou-se novamente, atordoada. Seu coração batia rápido, a indignação e a confusão se misturando. Quem é esse homem? Perguntou finalmente com a voz mais controlada. Henrique Vilar, respondeu sua mãe. É um multimilionário que prefere resolver as coisas de forma privada. O que ele ganha com isso? Questionou Isabela. E por que eu? Ele explicou que precisa manter uma imagem para um contrato importante, disse seu pai. Bem, você é jovem, educada e claramente sem valor próprio, já que minha família decidiu me negociar, completou Isabela, com sarcasmo. Poucas horas depois, Isabela estava no portão de uma mansão imponente. Ela apertou a campainha, hesitando enquanto olhava para os jardins impecáveis. A porta foi aberta, revelando Henrique. Ele era alto, de expressão séria e postura rígida, como alguém que nunca tinha ouvido uma piada em sua vida. Você deve ser Isabela, disse ele, estendendo a mão. E você deve ser o homem que acha que as pessoas podem ser contratadas como móveis, respondeu ela, recusando o cumprimento. Henrique ergueu uma sobrancelha, mas não demonstrou irritação. Espero que essa atitude esteja fora do contrato. Ah, você deveria ter incluído uma cláusula para isso, retrucou Isabela, cruzando os braços. Henrique a conduziu para dentro da casa, explicando os termos do acordo, enquanto ela o seguia com passos hesitantes. Seremos um casal por uma semana. Jantares, aparições públicas, nada além disso. Após o prazo, cada um segue seu caminho. Isabela o interrompeu. Você sabe que isso é insano, certo? Insano é relativo, respondeu ele indiferente. Eu prefiro pensar nisso como eficiente. A mansão era deslumbrante, com lustres que pareciam de um palácio e móveis que valiam mais do que a casa de sua família inteira. Mas Isabela não conseguia ignorar o peso do que estava acontecendo. Enquanto Henrique falava sobre o cronograma, ela percebeu algo. Ele não era apenas frio, mas completamente desconectado. Parecia um homem que evitava qualquer contato humano que fosse além do necessário. Então, basicamente, sou um acessório para sua semana de negócios?
Isabela perguntou, tentando esconder sua indignação. Henrique parou e olhou diretamente para ela. Prefiro o termo parceira temporária. É mais elegante. Elegante, repetiu Isabela, rindo sem humor. Bem, que comece o espetáculo. Henrique parou por um momento e olhou para o relógio. O jantar será servido às 8. Vista-se adequadamente. Há um vestido no quarto preparado para você. Ah, claro! Porque a única coisa que faltava era você controlar minha escolha de roupas também, disse Isabela, revirando os olhos. Eu chamo de conveniência, respondeu Henrique, caminhando para longe sem olhar para trás. Isabela subiu para o quarto designado e encontrou o vestido sobre a cama, ao lado de um bilhete curto e direto. Sem atrasos. Ele é um sonho de arrogância, murmurou ela, fechando a porta com força. Mas enquanto se preparava, percebeu que aquela semana seria mais desafiadora do que qualquer coisa que já enfrentara. O som dos talheres contra os pratos era a única coisa que quebrava o silêncio constrangedor do jantar. Isabela, sentada na ponta oposta da longa mesa de Henrique, observava-o com curiosidade disfarçada. Ele parecia completamente alheio à situação, concentrado em cortar seu filé como se fosse uma tarefa de precisão cirúrgica. Então é assim que funciona? Perguntou Isabela, tentando quebrar o gelo. Comemos em silêncio e fingimos que somos um casal feliz quando há plateia? Henrique ergueu o olhar, impassível. Exatamente. Quanto menos complicações, melhor. Complicações? Repetiu ela com uma risada sarcástica. Ah, claro. Porque contratar uma esposa por uma semana não é nada complicado. É prático, respondeu ele, dando de ombros. Eu precisava de uma solução rápida. Você precisava de dinheiro. É simples. Simples para quem? Retrucou Isabela, inclinando-se para a frente. Porque do meu ponto de vista isso é um grande teatro. E, sinceramente, você precisa melhorar sua atuação. Henrique soltou um suspiro, como se estivesse perdendo a paciência. Eu não estou aqui para impressionar ninguém, apenas para resolver um problema. Você parece ótimo em resolver problemas, mas terrível em lidar com pessoas, disse ela, apoiando o queixo na mão. Ele não respondeu imediatamente, mas havia algo em sua expressão que a fez perceber que o comentário tinha atingido um nervo. Antes que pudesse insistir, Henrique se levantou, pegando uma taça de vinho. Se me der licença, tenho trabalho a fazer. O jantar acabou. Ele saiu da sala sem olhar para trás. Isabela bufou, balançando a cabeça. Que anfitrião encantador! Mais tarde, enquanto explorava a mansão, Isabela entrou em uma sala onde um piano de cauda ocupava o centro. As luzes estavam baixas e a atmosfera era quase mágica. Aproximando-se, ela viu Henrique sentado ao piano, tocando uma melodia suave e melancólica. Ele parecia uma pessoa completamente diferente, vulnerável, quase humano. Então, você tem sentimentos escondidos em algum lugar aí, disse ela, quebrando o momento. Henrique parou de tocar, mas não olhou para ela. Eu pensei que você estivesse no quarto. Não consegui dormir. E, sinceramente, isso é mais interessante do que encarar o teto. Henrique finalmente a encarou, mas não disse nada. Havia algo em seus olhos que Isabela não conseguia decifrar. Por que contrataria alguém para fingir ser sua esposa? Perguntou ela, suavizando o tom. Porque nem todo mundo sabe lidar com o que é real, respondeu ele, voltando ao piano. E às vezes é mais fácil criar uma ilusão. Isabela sentiu um nó na garganta, mas optou por não pressionar mais. Talvez, pensou, houvesse muito mais em Henrique do que ele estava disposto a mostrar. Na manhã seguinte, Isabela desceu para o café com a intenção de continuar desvendando o enigma que era Henrique. No entanto, ele já estava sentado à mesa, folheando um jornal, enquanto uma xícara de café fumegava ao lado. Ele mal olhou para ela quando entrou. Bom dia, disse ela, tentando soar casual. Bom dia, respondeu ele, sem levantar os olhos do jornal.
Isabela puxou uma cadeira e se serviu de suco, observando-o por cima do copo. Você sempre é assim. Inacessível. Henrique dobrou o jornal calmamente antes de finalmente encará-la. Isso depende. Você sempre faz tantas perguntas? Só quando estou tentando entender o motivo de alguém transformar a própria vida em um contrato, respondeu ela, arqueando uma sobrancelha. Henrique sorriu de lado, mas o gesto era mais cínico do que amigável. Eu prefiro contratos a expectativas. Eles são claros, objetivos, não deixam espaço para decepções. Interessante, disse Isabela, apoiando o queixo na mão. Então, sua solução para evitar decepções é evitar pessoas? Henrique não respondeu imediatamente. Em vez disso, tomou um gole do café e desviou o olhar para a janela, onde os jardins da mansão brilhavam sob a luz da manhã. Algumas pessoas não têm o privilégio de viver sem decepções, Isabela, disse ele finalmente, com a voz mais baixa. Isabela sentiu um calafrio. Havia algo na maneira como ele falou que deixou claro que não era apenas uma resposta evasiva. Decidida a descobrir mais, ela mudou de abordagem. Vi uma foto em seu escritório ontem. Quem era ela? Perguntou, sem rodeios. Henrique travou por um momento, o maxilar apertado. Isso não é da sua conta. Talvez não, mas você contratou uma esposa, lembra? Isso significa que eu deveria saber pelo menos o básico sobre o meu marido. Henrique soltou um suspiro pesado, colocando a xícara de café na mesa com mais força do que o necessário. Era minha esposa. Ela morreu há 3 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas Isabela percebeu que havia algo mais naquela história. Antes que pudesse perguntar, Henrique se levantou abruptamente. Tenho trabalho a fazer, disse ele, saindo da sala sem outra palavra. Isabela ficou sentada, olhando para o jardim lá fora. Pela primeira vez, ela começou a ver Henrique como algo além de um homem frio e calculista. Ele era alguém quebrado, escondendo cicatrizes que claramente ainda doíam. A tensão entre Isabela e Henrique começou a diminuir nos dias que se seguiram. Embora ele continuasse reservado, Isabela percebia pequenos gestos que indicavam uma mudança. Ele começava a compartilhar pequenos detalhes de sua rotina, e até mesmo seus comentários irônicos pareciam ter um tom mais leve. Você tem um talento impressionante para fazer perguntas complicadas, disse Henrique certa noite, enquanto os dois jantavam. Havia um sorriso discreto no canto de seus lábios. E você tem um talento impressionante para evitar respostas diretas, respondeu Isabela, erguendo uma sobrancelha. Henrique riu suavemente, um som raro que pegou Isabela de surpresa. Toque justo! Depois do jantar, ele a levou ao escritório, onde havia uma coleção impressionante de livros e algumas fotos antigas. Você me perguntou sobre a foto da minha esposa, disse ele, pegando o retrato emoldurado de uma prateleira. O nome dela era Clara, ela era tudo para mim. Isabela ficou em silêncio enquanto ele colocava a foto de volta no lugar. Era claro que falar sobre Clara era difícil para ele. Eu sinto muito pela sua perda, disse ela, sinceramente. Eu também, respondeu Henrique, olhando para o chão. Mas isso não muda o fato de que ela se foi e eu não sou o mesmo desde então. Então, por que fazer este contrato? Perguntou Isabela, tentando entender a lógica dele. Isso não vai trazer Clara de volta. Henrique respirou fundo antes de responder. Você está certa, mas às vezes fingir é mais fácil do que aceitar a realidade. A honestidade dele pegou Isabela de surpresa. Pela primeira vez, ela percebeu o peso que Henrique carregava e o quanto ele lutava para esconder isso do mundo. No dia seguinte, a dinâmica mudou. Durante um passeio pelo jardim, os dois começaram a falar sobre suas famílias. Isabela contou sobre a dívida que colocou sua família em apuros e como isso a fez aceitar o acordo.
Henrique ouviu-a atentamente, algo que ela não esperava. Você foi corajosa por aceitar isso, disse ele, olhando diretamente para ela. Corajosa ou desesperada? Perguntou Isabela, com um sorriso irônico. Às vezes é difícil dizer a diferença, respondeu ele. Mas a tranquilidade foi interrompida quando Isabela encontrou, por acaso, uma carta em uma gaveta no escritório de Henrique. A carta revelava um detalhe que ele não havia mencionado. O contrato incluía uma cláusula que poderia afetar financeiramente sua família se ela decidisse sair antes do prazo. Confrontando-o, Isabela explodiu. Você não achou que isso era algo importante para me contar? Eu não achei que faria diferença, respondeu Henrique, visivelmente desconfortável. Como você pode dizer isso? Você fala sobre confiança, mas esconde algo assim de mim? Questionou Isabela, furiosa. Henrique passou a mão pelo rosto, claramente arrependido. Eu nunca quis que você se sentisse presa. Achei que nunca seria necessário mencionar. Bem, foi necessário, disse ela, antes de sair da sala, deixando Henrique sozinho com seus pensamentos. Isabela passou a noite em claro. A descoberta da cláusula no contrato a deixou dividida entre a raiva e a decepção. Ela já começava a enxergar Henrique de forma diferente, como alguém que também carregava suas dores e falhas, mas agora questionava se ele realmente era capaz de mudar. Na manhã seguinte, enquanto tomava café sozinha, Henrique entrou na sala. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, mas havia algo em sua expressão que parecia diferente, quase vulnerável. Precisamos conversar, disse ele, sentando-se à sua frente. Eu também acho, respondeu Isabela, cruzando os braços. Henrique respirou fundo antes de começar. Eu sei que escondi algo importante de você, e sei que isso foi errado, mas preciso que você entenda uma coisa. Eu fiz isso porque estava com medo. Medo de quê? Perguntou ela, sem esconder sua desconfiança. De que você fosse embora antes de eu ter a chance de provar que posso ser diferente, admitiu ele, olhando diretamente para ela. Isabela ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo as palavras dele. Finalmente ela falou. Você não precisa provar nada para mim, Henrique. Se quer mudar, isso tem que ser para você, não para outra pessoa. Ele assentiu lentamente, como se estivesse realmente considerando o que ela disse. Eu sei, mas nesses últimos dias percebi algo que não esperava. Você trouxe algo para a minha vida que eu achei que nunca mais encontraria. Uma razão para tentar. Isso não apaga o que você fez, disse Isabela com firmeza. Eu sei. E é por isso que quero que você tenha liberdade de escolha, disse ele, tirando um envelope do bolso. Dentro estava uma nova versão do contrato, sem a cláusula problemática. Se quiser ir embora agora, tudo bem. Não há mais nada te prendendo aqui. Isabela olhou para o papel e por um momento considerou assinar e partir. Mas algo dentro dela a fez hesitar. Henrique era imperfeito, mas também genuíno em sua luta para se redimir. Eu fico, disse ela finalmente, mas não por causa do contrato. Eu fico porque acho que vale a pena descobrir quem você realmente é. Henrique parecia surpreso, mas aliviado. Eu prometo que não vou te decepcionar. Nos dias seguintes, os dois começaram a trabalhar juntos em um novo projeto. Transformar a mansão em um espaço para eventos beneficentes. A ideia veio de Isabela, e Henrique se surpreendeu com a paixão dela por ajudar os outros. Você é um furacão, sabia? Disse ele enquanto revisavam as primeiras ideias para o projeto. E você é um muro. Mas aos poucos, eu acho que consigo derrubar, respondeu ela com um sorriso. Na inauguração do primeiro evento, Henrique pegou Isabela pela mão e, diante de todos os convidados, disse: Hoje percebo que as melhores coisas da vida não podem ser compradas. Elas simplesmente acontecem. E Isabela é a prova disso. Isabela sentiu as bochechas corarem, mas sorriu.
Você está me devendo um contrato de verdade agora. Algo como parceria vitalícia, talvez. Henrique riu pela primeira vez de forma genuína. Acho que posso providenciar isso. Enquanto os convidados aplaudiam, Isabela e Henrique olharam um para o outro com uma mistura de alívio e esperança. Não sabiam exatamente o que o futuro reservava, mas juntos estavam prontos para enfrentar qualquer coisa.